Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou o Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham na bancada neste programa de hoje os jornalistas Orestes Litaif e também Flávia Moura, que são repórteres e apresentadores aqui da nossa TV Band. E a nossa convidada do programa de hoje é a secretária municipal de Educação aqui da capital amazonense, Kátia Choicardi. Secretária, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a toda a equipe da Band, em nome do prefeito Arthur também, em nome de todos os meus colegas secretários e a nossa gestão. Agradeço muito, estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre educação. Certo. O programa Entrevista Coletiva, a gente tem como, sempre pede para o entrevistado fazer um balanço geral de como foi o ano, como é que tem sido a gestão. Só para lembrar quem está em casa, a secretária Kátia Choicardi chegou nessa gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto como secretária do Meio Ambiente. Isso, em 2013. Em 2013 houve uma mudança para a Secretaria Municipal de Educação, já está há algum tempo, né? Isso, em 2015... o prefeito me convidou para a Secretaria de Educação. Originalmente, eu sou professora da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, do programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e do Departamento de Ciências Sociais. Então, sou professora há muitos anos e pesquisei durante muito tempo a área ambiental, sempre trabalhei muito ligada a isso, mas era professora, não da rede básica. E fizemos um trabalho interessante. Quando o prefeito me convidou para ser secretária, eu tinha dito a ele naquela época, em 2012, até ele sempre fala sobre isso, que eu nunca tinha votado nele. Isso repercutiu na época, muito, né? Isso, depois ele falou isso até Como é que alguém contrata Roda alguém que nunca votou em mim? Nunca votou em mim. Aí ele disse, olha, eu não te chamei aqui por isso, eu te chamei aqui para a gente fazer um trabalho e eu espero que você se torne, depois da nossa gestão, minha eleitora. E aí, a partir dali a gente estabeleceu uma relação muito fraterna, de muito respeito e eu sou muito grata ao prefeito pela confiança que ele teve numa indicação que fizeram a ele, da meu nome, colegas professores. E assim nós começamos um trabalho na gestão ambiental do município e era a menor secretaria do município. E aí o prefeito foi ganhando confiança no meu trabalho e tínhamos passado na Secretaria de Educação por 2 outras experiências, ainda no governo do prefeito, cada um secretário durante um ano, e ele não estava muito satisfeito com aquilo. Ele falou, olha, se eu não fizer nada no meu governo, mas se eu não fizesse nada, mas se eu não tiver resultado na educação, de nada vai ter valido. E se eu fizer tudo e nada fizer na educação, também nada valeu. Então, eu preciso, de verdade, ter uma gestão diferenciada na educação. Eu queria muito que você fosse para lá. Aquilo me assustou naquele momento. E eu falei, bom, eu vou tentar. E foi um desafio muito grande. Então, eu fui da menor secretaria do município para a maior, do menor orçamento para o maior, em 2015. E que anos eram aqueles? 2015 e 2016 foram anos muito difíceis no Brasil, porque foram os nossos anos da maior crise econômica que o país sofreu desde que é república, né? O ano de 2015 e 2016. Então, eu fui para tentar organizar a gestão, na minha opinião, da principal política pública de uma cidade, de um estado, de um país, que é a política educacional, gerir um grande orçamento, mas também gerir um grande desafio, porque o Brasil é um país que tem índices educacionais ainda muito, muito ruins, perto às nações emergentes e aquelas que, de fato, se consolidaram no cenário mundial como nações desenvolvidas, né? Então, a senhora falou em índices. Manaus tem apresentado bons índices na educação. Isso. Esses índices que a gente vê em números, isso como é que se reflete na prática? O que está sendo feito na prática para refletir esses índices? Eu acho que a primeira coisa que a gente fez lá em 2015 foi um grande projeto um diagnóstico da rede, um projeto de gestão arrojada. No início houve muita resistência de muitos colegas, professores da rede, as pessoas muito desacreditando de que várias iniciativas já foram tomadas, a gente não vai ver resultado.
Depois, há uma confusão muito grande que pensar que você trabalhar com gestão da educação, com metas e resultados, é você deixar de lado a qualidade da prática educacional, da prática pedagógica. E a gente precisou de um tempo, e por isso foi importante a nossa longa permanência, porque nós pudemos mostrar que um trabalho de gestão organizada que começou no pedagógico, nós não começamos com nenhum investimento de impacto financeiro. Muito pelo contrário, começamos fazendo uma organização da gestão. Então, eu passei a trabalhar em todas as dimensões, reorganizando toda a parte pedagógica, basicamente, valorizando os professores, reorganizando o processo de formação dos professores e apoiando a aprendizagem dos nossos alunos, das crianças e adolescentes que são o nosso público-alvo. Então, trabalhando muito com reforço e formação de professores e motivação da equipe. Olha, se não tivermos grana para fazer nada, invista nas pessoas, valorize as pessoas e organiza o projeto. E aí nós passamos a trabalhar com uma aliança também com a avaliação de larga escala. Que no Brasil também, avaliação de larga escala como o Enem. Você está comparando pessoas com oportunidades diferentes que vão ter que apresentar resultados competitivos. Não é esse o nosso foco. O nosso foco não é mostrar apenas a nota. A nota é importante para a gente dialogar com a sociedade, porque a sociedade não entende a complexidade do que a gente faz. Mas por trás daquele resultado, você tem um esforço muito grande de qualidade da aprendizagem. E esse foi o nosso diferencial. Então, nós passamos a trabalhar muito voltados para a melhoria da qualidade da aprendizagem. Então, nossa rede hoje, os nossos alunos todos fazem avaliação de desempenho do estudante. Então, existe uma prova que é trimestral, a gente faz 3 por ano. Desde 2015 fazemos essas provas. São provas de larga escala, a nossa rede tem 240 mil alunos e todos realizam essa avaliação. É uma prova própria, não é a Prova Brasil? Não, é uma prova própria que nos moldes da Prova Brasil, que hoje chama SAEB, não é mais Prova Brasil. Sim, sim. E a gente avalia basicamente português e matemática, agora também ciências. Pelos resultados dessa avaliação, essa prova é feita a cada 3 meses, toda a rede participa. Nós conseguimos identificar quais são os principais descritores deficitários da aprendizagem, tanto de português quanto de matemática, e nós avaliamos isso por escola a escola, sala por sala, professor por professor, aluno por aluno. Após essa avaliação, depois que saem os resultados, nós paramos a rede toda, um dia por bimestre, isso está no calendário. A escola analisa os seus resultados e a gente tem todo um trabalho para orientar os professores sobre quais conteúdos os alunos estão apresentando muita dificuldade na aprendizagem. E se essa dificuldade é porque o aluno está precisando de um apoio maior ou se o professor está tendo problemas nas suas metodologias de ensinar. A partir disso, a gente trabalha para fazer uma espécie de recuperação paralela do aluno e apoiar esse professor para corrigir essas distorções. Isso veio num crescendo, a gente começou isso lá em 2015. Em 2015, nós saímos de 13, quando o prefeito entrou, nós éramos a 23º lugar entre as 27 capitais brasileiras no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E em 2015, que ainda pegamos um resultado de um trabalho que estava ainda tentando se organizar, e nós fomos para 20º lugar. Então, quando eu cheguei na rede, nós éramos o 20º lugar entre as 27 capitais. Em seguida, o resultado seguinte, nós fomos para o 11º nas séries finais e 13º nas séries iniciais. E aí sim, já com esse trabalho consolidado, nós conseguimos o 9º lugar, que a nossa meta era ficar entre as 10 principais. E o próximo resultado vamos colher agora no 2º semestre desse ano. Esperamos que a gente tenha subido mais. Secretária, pois é, ainda nessa reorganização, vocês inseriram também uma iniciativa que eu acho bacana, que é colocar a ciência nas escolas. Enfim, e a gente tem visto resultados de alunos
conquistando prêmios. Sim, como é que foi essa inserção da inovação tecnológica dentro das escolas da iniciação básica? Olha, nós temos na Secretaria já há alguns anos uma gerência muito importante chamada Gerência de Tecnologias Educacionais, GTE. A gente já vem num trabalho de inclusão digital, porque a CEMED, muito antes da gente falar em BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que foi aprovado ano passado e está em implantação em todo o país, nós já trabalhávamos nessa perspectiva. A gente já tinha entendido que a cabecinha das crianças do novo milênio é uma cabecinha tecnológica. Eles já nascem nesse mundo. Hoje a gente já tem junto com a gente a neurociência, mostrando que o cérebro das crianças pequenas já mudou, ele já pensa de modo mais veloz. Eles desenvolveram outras habilidades e perderam algumas. E nós não podemos negar isso, temos que nos adaptar e entender como aproveitar o máximo dessas crianças para proporcionar a essas crianças um ambiente de aprendizagem bastante eficiente. Então, a gente já vinha fazendo isso. Nós já tínhamos telecentros, a rede já tem mais de 200 e poucos telecentros, que são laboratórios onde você tem conteúdos nos computadores, onde os professores podem fazer aulas interativas usando essas ferramentas. Claro que a gente tem muitos problemas ainda com a internet, todos nós temos. E eu participei já de um debate na Folha de São Paulo, em São Paulo, num auditório que também a internet era precária. No Brasil, isso ainda é um problema. Apesar disso, nós conseguimos trabalhar isso na ponta, com o apoio de vários parceiros, que na medida em que a gente foi se organizando, fundações quiseram trabalhar conosco, porque isso também é legal para eles. Então, hoje a gente tem projetos de robótica, a gente tem o Procurumim, a gente tem alunos premiados que hoje já estão no ensino médio e que foram para a Dinamarca participar de Olimpíadas, alunos nossos que foram para a Olimpíada Gênios o ano passado em Nova York, alunos da rede municipal. E a maioria da periferia, né? A maioria, todos da Zona Leste. Todos são alunos assim que têm descoberto um novo mundo a partir das tecnologias, né? Então, hoje, quando a gente fala do novo currículo, ou como é que se estrutura a educação contemporânea, você tem que pensar que conteúdo não é mais o nosso carro-chefe. Tipo, eu não tenho que ficar ensinando para as crianças ou adolescentes conteúdo apenas. Cada um de vocês, se tiver uma dúvida, vai fazer uma pergunta. Você não vai ligar para um professor seu para perguntar. Você vai perguntar ao Google. Bom, então, como é que eu separo as respostas que estão me sendo dadas pela internet daquilo que de fato é verdadeiro e consistente do que é chamado fake news ou uma informação que é plantada para gerar confusão, para gerar desinformação? Essa criança precisa aprender muito cedo hoje a fazer esse tipo de filtro. Então, hoje, o papel da educação é formar, é oportunizar o desenvolvimento do espírito crítico, desenvolver a possibilidade de trabalhar mais em equipe, colaborativamente. Eu me formei num período em que a gente aprendia a competir. Hoje, o que a gente tem que aprender é a colaborar e formar líderes. Pessoas que saibam falar, que saibam defender uma opinião sem ser agressiva, sendo politicamente correta, respeitando o direito do outro. Então, é uma mudança muito fina na educação. Hoje, a rede privada em Manaus e no Brasil, ela ainda não está tão preparada como hoje a rede pública já está. Nós aqui em Manaus já estamos refletindo com os nossos professores, com os nossos educadores, em cima desses que são os princípios que estão postos na nova BNCC. Olha então, só que boa notícia que nos conforta, viu, bastante. Secretária? A gente vai continuar essa conversa aqui. No próximo bloco, a gente faz um breve intervalo e volta já. De volta aqui na tela da Band com entrevista coletiva, recebendo a secretária municipal de Educação da capital amazonense, Kátia Schweikart. A gente já debateu bastante coisa aqui nesse primeiro bloco, mas a Flávia Moura, no intervalo, pediu para fazer uma pergunta. Exatamente, sobre que a prefeitura ela estipula aí, ela tem projetado um orçamento de R$1,5 bilhão para a CEMED. Secretária, esse valor já está fechado? Olha, a gente está esperando que esteja. Tudo depende de como vai ser a arrecadação de impostos, que é o que está projetado, né? O orçamento final, ele é uma projeção. Sim.
Se o país continuar crescendo, porque educação, ela não é uma política, ela não é uma pasta, uma pauta que gera recursos para serem administrados por ela. Ela vive de um percentual dos impostos. E eu não gosto de dizer que é um custo da sociedade, é o maior investimento que a sociedade faz nela mesma. Então, quanto mais recursos bem administrados, mais a gente pode proporcionar um ambiente de desenvolvimento. Ano passado nós trabalhamos em torno de 1.200 bi, 1.300 bi. A gente tem uma expectativa grande de crescimento porque o país parece que sinaliza para um crescimento maior do PIB esse ano. Se isso vai se realizar efetivamente, eu não sei, mas isso está projetado para o orçamento. Mas hoje, a maior parte do nosso orçamento é folha de pagamento. A CEMED gasta hoje em torno de 900 milhões por ano só na folha, só no seu pessoal. São mais de 15.700 servidores. Somos a metade da prefeitura. A prefeitura de Manaus tem 30 e poucos mil servidores. Só a CEMED tem 15 mil. Então, isso mostra que a gente tem um compromisso em manter folha de pagamento de professores em dia, os reajustes todos são dados anualmente acima da inflação, sempre. Temos trabalhado nas progressões que ficaram represadas durante muitos anos. Eu sou professora da universidade, na Universidade Federal do Amazonas. Para você progredir na sua carreira, você tem que ter uma produção comprovada. Então, a CEMED, ela vem tentando melhorar o modo de progredir por titularidade, por tempo de serviço e seus profissionais também. Isso significa a valorização desse profissional. E, durante os anos da crise, a gente conseguiu investir pouco, a gente conseguiu manter em dia a secretaria, funcionar. Às vezes, um ou outro contrato a gente precisou atrasar para nunca atrasar a folha. Então, eu espero que esse ano, é o nosso último ano da gestão, com essa recuperação do orçamento, a gente possa terminar com dívida zero, que é a meta do prefeito, e o reajuste na database dos profissionais e, sobretudo, a valorização do nosso principal recurso. Nosso principal recurso de educação não é financeiro, porque a gente viu isso durante os anos da crise. Então, hoje, por que Manaus é um case interessante no Brasil? Em 2016... 6 páginas da revista Exame foi sobre a gente. Como Manaus passou de ano. Porque era a maior crise financeira e nós éramos a segunda capital brasileira que mais crescia na educação. Porque a gente mostrou que não era financeiro, não é o recurso, ele ajuda muito. Mas se você não tiver organização da gestão, comprometimento de quem trabalha, formação, metas desenhadas e pactuadas e o caminho de buscar aquele resultado, o dinheiro ele vai desaparecer, ele não vai ser bem utilizado. E aquilo que é a nossa missão, nós não somos Secretaria de Finanças, nós somos Secretaria de Educação. A nossa missão é fazer educação básica de qualidade. E isso a gente está conseguindo mostrar para a sociedade que a gente está conseguindo fazer, né? É uma gestão que foi longa, né? Esse é o nosso 6º ano, né? Desde que a Secretaria de Educação tem essa estrutura, desde 1971, é a primeira vez que ela tem uma gestão tão longa. Então, foi a primeira vez que ela conseguiu desenvolver programas com longevidade, manter uma equipe, fortalecer e conquistar também a base e mostrar para a sociedade que isso funciona, que isso tem resultado, né? Secretária, a gente nem finalizou o mês de janeiro ainda, as matrículas encerraram para alunos novos aí no início da semana, mas já começou a aula em algumas partes de Manaus. Sim, então, no Rio Negro nós começamos no dia 5 de janeiro. Primeira segunda-feira do ano, a gente sempre abre o ano letivo na nossa área ribeirinha. E o Brasil fica impressionado. Por quê, né? E eu gosto de falar uma coisa que eu tenho já, e eu fui aprendendo e me apropriando disso, mergulhando dentro da nossa rede. Quando eu cheguei na CEMED, lá atrás, há quase 6 anos atrás, eu achava que o calendário que de fato é diferenciado, nós operamos oficialmente com 2 calendários, que é esse da área ribeirinha e da área urbana. E esse é o porquê, né? Por causa do movimento das águas. Sim. Mas hoje a gente ressignificou isso. Não é só por isso.
Manaus se fez como cidade de costas para a floresta. Ela copia o modelo de desenvolvimento de outras cidades no início do período da borracha da Europa. Depois a gente começou a querer ser sempre uma cidade feita São Paulo e Rio de Janeiro. Só muito recentemente a gente entendeu que a nossa vocação é se encontrar com a floresta. A nossa riqueza está na nossa diversidade, está na valorização da floresta em pé, do conhecimento dos produtos da biodiversidade. Com isso, da valorização da nossa população, da riqueza e do conhecimento da nossa população tradicional, ribeirinha, indígena. E hoje, para a gente, para a CEMED, a gente começa o ano letivo lá, não é só pelo movimento das águas, mas porque originalmente nós somos a principal capital no coração da floresta. E a gente aprende muito com o modo deles viverem e se relacionarem com a natureza e o modo como eles se organizam para a educação. As nossas escolas rurais e ribeirinhas fazem as mesmas avaliações de desempenho que as escolas urbanas fazem, têm as mesmas metas de aprendizagem, os professores têm as mesmas estratégias de formação. Então, todas as nossas escolas hoje, se começa em janeiro, se começa em fevereiro, elas têm o mesmo conteúdo, todo mundo aprende ou é oportunizado, todo mundo as mesmas condições de aprendizado. Agora, claro que se você está numa área ribeirinha, isso tudo é muito mais complexo. Nem sempre a internet é de boa qualidade, é difícil o acesso às vezes do professor, às vezes a lancha atrasa, dá um temporal, não chega. Como é que a gente garante então aquela aprendizagem? Qual é o diferencial deles? Nós começamos a ver que havia muito potencial ali para também nos ensinar a aprender na adversidade. E isso fez a gente se ver diferente. Então, hoje não é só por causa da água, não. É porque nós somos gente da floresta, a gente começa na frente, para em outubro lá e aprendemos juntos, eles com a gente e a gente com eles também. Secretária, antes da senhora se despedir, é claro que tem aí o tempo todo ainda, 2020, né? Mas será que a senhora e o prefeito estão preparando alguma surpresa educacional para contar para a gente? A gente está querendo abrir o ano letivo com a consolidação de tudo isso, né? Nós vamos estar mostrando para a cidade o nosso projeto mais arrojado, que é a inauguração de um complexo, que foi o sonho do prefeito desde o início, a gente conseguiu viabilizar. Vamos ter 5 complexos inaugurados ainda esse ano, se Deus quiser, e mais algumas creches, mas a gente vai abrir o ano letivo esse ano entregando para a cidade o primeiro complexo municipal integrado de educação, onde vai ter educação infantil e ensino fundamental no mesmo espaço. Mas não é só o fato de estar tudo ali no mesmo espaço. É uma estrutura arquitetônica onde a arquitetura vai refletir esse novo olhar sobre educação. Da gente, como eu estava falando para vocês, as salas terão paredes móveis, onde as turmas vão poder interagir. A base pedagógica dessa escola é de educação integral, que não necessariamente é escola de tempo integral, mas é como você trabalha a pessoa na sua integralidade, como é que você incorpora a participação da comunidade dentro de todo o projeto político-pedagógico da escola. E esse ano é o 2º ano que a gente vai trabalhar com o nosso lema, que é família e escola, todos responsáveis uns pelos outros. Porque se nós demos esse salto que crescemos aí 12 casas no IDEB e esperamos crescer um pouco mais esse ano, eu não estou querendo anunciar, a gente tem um prognóstico bacana. Mas a expectativa é sempre positiva, né? Sempre positiva. A gente precisa hoje, e a gente conta com os meios de comunicação para sensibilizar a sociedade de que as famílias, os adultos de referência das crianças, os responsáveis, eles precisam também apoiar mais a escola e suas crianças na aprendizagem. Isso não significa só, matrícula, garantimos a matrícula, matriculei, levar para a escola e cobrar o ar-condicionado e a merenda. Não é só isso. Eu preciso saber o que a minha criança está aprendendo, perguntar para ela, separar uma horinha por dia para ela fazer a tarefa, não importa se eu moro num quartinho, mas um lugar claro e limpo para essa criança fazer a tarefa. Conversar com ela sobre o mundo dela, ler para a criança. Eu não sei ler, mas o irmão mais velho sabe, o primo sabe. Esse trabalho simples, cotidiano, faz muita diferença e apoia muito a aprendizagem. Então, daqui para frente, para nós continuarmos crescendo, a gente foi longe. E eu acho que quem virá depois da gente fará até melhor do que a gente fez.
mas precisa muito que as famílias e os adultos de referência, eles também se apropriem mais do seu papel de educador. E o seu papel de educador não é só cobrar coisas materiais. Isso é importante? Se eu tiver, melhor, eu aprendo mais. Mas se eu não tiver, eu não aprendo? Não, aprende também. É só alguém segurar na sua mão e vir junto com a escola, que eu acho que funciona. Kátia Schweikart, secretária municipal de educação aqui da capital amazonense. Nosso tempo está chegando ao fim. Agradecer a Flávia Moura, também a Orestes de Taif pela participação. Agradecer a sua presença. Obrigada. Peço que você agora se dê um recado aí para os nossos alunos da rede pública municipal de como entrar esse ano de 2020 e vencer na vida. Pois é, esse ano eu acho que é um ano especialíssimo para a gente, né? A gente está encerrando um ciclo. Acho que a gente cumpriu a nossa missão, a missão que o prefeito deu para a gente. E essa missão foi feita a muitas mãos, né? Como eu falei para vocês, são mais de 15 mil pessoas envolvidas com a educação pública municipal. Mas a sociedade precisa vir junto com a gente. Então, pais, mães, vó, tio, vizinho, acompanhem as suas crianças. Não apenas joguem para a escola toda a responsabilidade. Acompanhe, colabore também em casa com essa aprendizagem, leia para o seu filho, se interesse pelo que ele está aprendendo, discuta com ele as coisas que estão acontecendo. Não tenha dúvida que essa fórmula é de sucesso. Muito obrigada. Finalizar, 10 segundinhos, carreira política é algo que faz a sua cabeça, secretária? Ai, não, eu sou do executivo, eu sou uma pessoa para trabalhar com missões e metas e resultados. Eu prefiro essa carreira. É minha carreira acadêmica, né? Estou muito voltada para uma pesquisa de engajamento familiar e eu quero poder continuar apoiando e inspirando mais gente a fazer educação de qualidade pelo Brasil. Muito obrigado. Obrigada a vocês. A entrevista coletiva fica por aqui. No próximo domingo estaremos de volta aqui com mais um entrevistado e mais colegas aqui para participar também dessa conversa. Obrigado a você também que ficou aqui com a gente até esse horário. Até o próximo domingo.